Opa, salve, salve família. Aqui Nossa é. senhora, foi mal. Foi mal. Por que você mandou um opa, cara? Quebrei o opa. Salve, salve família. Começando agora um podcastzinho, o piloto no caso, sobre o nosso tema sociedade colonial, economia e escravidão, tá? E aqui apresentando, ó, tá eu, Pedro Botelho, Opa, opa, Chantilly, famoso Guilherme, Ô, opa, Opa, rapaziada. Lucão também aqui com nós. Salve, E salve. por último, mas não menos importante, Arthurzinho. é muito Oba. importante sim, viu? Ah, aí depende do seu ponto de vista, né? É nada, é nada. Mas aí, então, pra começar, vamos aí, né? Família, como é que vocês acham, como é que começou a sociedade colonial, assim? Mas se Alguém vocês pode quiserem, falar? eu posso falar, então. Não, Fale pode então, falar, fala, Lucas, fale Fala, então. então, fala diga, aí. meu caro. Então, basicamente, o Pode Brasil falar, ele vai Lucas. surgir na história aí com a descoberta pelos portugueses, né? Que eles estavam indo em busca aí da Índia para pegar suas especiarias, mas eles não acabaram entrando na rota correta. Aham. E acabaram encontrando o Brasil. E junto nele, né, eles encontraram os povos nativos de lá. Caraca, Devolva meu ouro. que coincidência maravilhosa, hein? Senão a gente não estaria aqui hoje, né, família? A gente Então, estaria tudo pelado, falando uga, buga. O que seria melhor, até dependendo da situação. Não é mesmo? Mas, E aí, quando é que Também começou? concordo com o Pedro. Quando é que começou esse período colonial aí? E quando terminou? começou em 1500, assim. E Hum... terminou em 1822, né não? No Caraca. Nordeste, no Nordeste, no Nordeste. No litoral nordestino, né? Mas Durou Não, isso daí. daí, exatamente isso daí foi o início. 292 anos. Isso daí foi o início. Não, exatamente. Ele foi criar, deu início, né? Aham. Aham, No litoral nordestino. E certo. acabou lá em 1822. Mas você sabe o lugar que acabou? Cara, eu sei quem acabou. Quem Diga então? então, diga. Martim Afonso de Souza. Não foi ele não, né? Eu vou te Foi o. corrigir, Foi, foi o Dom foi, Pedro, viu? foi ele mesmo. Quando ele declarou a independência, tá? Ou 7 morte. de setembro. Exato. Maconhada é foda, né, família? Mas então, continuando. O que aconteceu aqui quando os caras chegaram aqui? Tipo, Ah, eles dominaram tudo, filho. Foi pá, 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 tiro, toma. Coisa de tinha louco. tiro Como naquela foi? época? Tinha Como bosta. Tinha, foi? tinha. Ah, tá, que Tinha, susto. Tinha os Mas eram umas trabucos, né? armas Tinha bem, os bem trabucos. precárias. Tinha os trabucos. você só via os índios gritando, filho. Eu não tava nessa época, mas me contaram Como que que Ah, ele eles, gritava? Dá um exemplo aí. Eu tava. Não, rapaziada, tem que falar pra vocês. Tinha cerca de 3 milhões de índios lá. Tipo, Caralho. só dava pra ouvir pipoco. Mas aí, Não, então, relaxa. quando chegou os portugueses, foi uma catástrofe, né? foi, Teve foi. foi, conflito armado. foi Foi uma tiro, carnificina. foi tiro, Caralho. porrada, bombas, cara. Em quantos grupos que tinha, ô, Lucas? Em quantas tribos que tinha? Quando chegaram lá? Ó, especificamente tinha 4. 4? Era. E quais seriam elas? Ó, tem o Tupi, o Gé, Aruaque e o Caraíba. Caraíba, olha que coisa. Que eram, Caralho. né, os grupos linguísticos culturais. Aham. E Mas daí, aí, 80. outra coisa, não, Rapaziada, lembrei que agora a gente tá aqui falando dos indígenas, dos índios e tal, mas por que esse termo? De onde veio esse termo índio Cara, isso indígena? aí eu posso explicar, tá ligado? Assim, quando Cristóvão Colombo saiu lá de onde ele veio, Hum, ele tava querendo chegar na Índia, né? uhum. Exato. Aí ele Pode ser pronunciado. chegou aqui no Brasil, falou, cara, cheguei na Índia, né? Aí falou, ó, os índios. Aí chamou de índio Não logo faz mesmo, sentido. né? Não, ficou até hoje, os caras mal Ah, ah, português. Né, entendi. trouxe... é. É porque a hora que eles chegaram no Brasil, é eles português já fala. acreditavam que eles tinham chegado na Índia, né? Só que na Exatamente. verdade eles tinham descoberto outro país. A gente teve uma estratégia, né, que os portugueses colocaram sobre o Brasil. Hum. Alguém consegue explicar pra nós? Ah, eles dividiram o território, né? Poxa, Pera, como eles Mas- é. pegaram Tipo, todo o Eles foram território. dividindo o Não, território, é. assim. Sim, sim, sim. Mano, Tipo, eles mas. dividiram território. Mas o que eles fizeram foi a divisão de terras, né? Foi em Então, 15. território, né? Isso, Exato. 15 territórios. 15 capitâneas, né, que os caras falam. É, Isso. capitâneas hereditárias, pra ser Uhum. mais exato. Isso aí mesmo, isso aí Uhum, mesmo. uhum, uhum. Mas e aí, rapaziada? E, tipo, e a economia? Então. Como é que ficava, tá ligado?
o pau-brasil era alguma coisa que eles tiraram aqui do Brasil, né? Tiraram Muito bastante. pau, muito pau. Caralho. Muito pau, não tô nem brincando. Muito pau mesmo, assim, mas por que eles Uhum. tiravam o pau-brasil, assim? Por que eles era tão importante pra eles? Era uma Ajudava fonte na de, uma economia, fonte de renda, né? É, não, sim, E mas. também pelos materiais que ele dava, né? É, Com a então. É. madeira, Tinha. obviamente, e A pelo madeira. pigmento avermelhado Madeira que dele. fazia tinta. É, Isso. exatamente. Então, é isso que eu ia Pois perguntar, pronto. se ele tinha alguma coisa característica. Então, é o pigmento dele também, né? É o É, pigmento fonte pigmento de avermelhado. seria o Que corante. também, uma Hum. curiosidade, os índios usavam o pigmento do pau-brasil para fazer as pinturas no rosto, tá ligado? E não somente do pau-brasil, né? Então eles pegavam Juntavam o um monte pigmento do Também. pau e botavam na cara. Exato. Entendi. Não, entendi, compreendo, Não, então. o pigmento. O É, pigmento. não, sim, o Pigmento. pigmento do pau botava na cara. Inclusive, você sabia que, tecnicamente, o termo brasileiro não são de pessoas que nasceram no Brasil, mas sim de pessoas que cortavam o pau-brasil? É nada. É Esse sério. daí eu não Mas, sabia, ó, não. Pior que isso é sério. Aí tinha mais alguma outra fonte de renda? De O economia? cana-de-açúcar, né? Cana-de-açúcar. Ah, cana-de-açúcar, como não? É Cana-de-açúcar. verdade. Mas como é que era, assim? As plantações de cana e tal. Bom, a Era gente em pode dizer que. canaviais, né? Faz sentido. Não seria meio que uns cavinais, teria um nome correto, né? Que no certo seria latifúndio. Seriam as fazendas aí que produziam cana-de-açúcar. Mas daí a gente tem que lembrar que desde o período colonial, toda a cana que produzia era pro exterior, né? Era pro Ficava no exterior. Brasil, não. Exatamente, exatamente. A gente também não pode esquecer da monocultura, né? Que O a que seria isso, monocultura Lucas? seria basicamente você plantar apenas um produto. Então, Aham. como a gente tinha citado, seria cana-de-açúcar. Eles Ah, plantavam apenas um produto para diminuir os custos. Precisava de menos trabalhador, tipo, não precisava de tanto conhecimento, sabe? Já que era apenas um produto. Daí uhum. tudo que eles produziam de Ô, cana-de-açúcar Lucas. era destinado a levar ao exterior. Hum. Me fale, o que você quer perguntar? Ô, Lucas, você sabe me dizer se o Brasil era um dos maiores produtores daquela época? Tipo, se era ele que produzia mais e tudo. Posso Eles te eram um dos dizer que maiores sim. E produtores? até hoje isso se mantém. É o Exatamente. maior produtor de cana-de-açúcar do mundo, o Brasil? Exatamente. Posso dar uma informação aqui? Pode, diga, Pode, com diga. certeza, né? Com mais de 720 milhões de toneladas e 40% do cultivo em todo o mundo, o Brasil é o carro-chefe na produção de cana-de-açúcar até hoje. A gente também pode lembrar da economia movida ao minério ouro, né? Bem importante. Que inclusive nós É moramos que num município chamado Ourinhos, né? Olha que coisa. E posso dar uma curiosidade aqui? pode. Que Minas Gerais, né? Lá ele toma esse nome porque lá tinha várias minas que o minério principal era o ouro, né? Aí As já minas eram bonitas. Por isso o Leva nome Minas Gerais. juízo à função, né? exato. Entendi. Mas daí, como eu tinha falado aí da agricultura, a gente precisa lembrar que no primeiro momento que eles chegaram aqui, eles não sabiam que tinha ouro, tá ligado? A gente nem Eles sabia o que chegaram era ouro. aqui, faziam a produção da agricultura, e depois, com o passar do tempo, eles começaram também a fazer as minerações juntamente com a presença ainda dos escravos. E que era muito pior ainda, tá ligado? Nas minerações, acontecia muito acidente de desmoramento, era muito sujo, pegava mais doença ainda. Não, trabalhar em mina, né, mano? Deve ser foda. Sim, Mas sim. aí dentro de Minas, você fala? Exatamente. Sim, mina Sim. literalmente assim, uma Sim, caverna, Caralho. mina de mineração. Então, mas aí vocês sabem dizer quem que trabalhava assim pra Eram os fazer escravos. essa Os escravos, né? sustentação? Não, É, escravidão. a galerinha que eles foram lá Mano. e pegavam, né? É A a força. família do Chantilly, né? A família do Chantilly, diz aí como que era o Chantilly. Vocês não têm passado. Se vocês têm alguma história pra falar sobre eles? Eu tenho, mano. Tipo, tenho que te contar aqui, ó. Ah, Diz assim, os meus antepassados, que eram literalmente ou você faz ou você apanha, tá ligado? caralho. E não É, mano, era, era pior que era assim, acho que não era era mesmo. Mas ganhava alguma coisa? Ganhava alguma Ganhava coisa em bosta. troca? sim. Você ganhava não morrer. Era isso que você Ah, ganhava. pode crer. Caralho, entendi. Então era um Rapaz, jogo de vida ou morte, então. Mano, os era. caras trabalhavam de Sim, sol a sol e ainda por cima era Literalmente castigados, né, um velho? jogo de vida ou morte na família. Não, Mas daí você falou dos escravos, mas quem que eram os escravos? Era negros, né?
Cara, eram os Era imigrantes o. negros, não era não? Mano, eram os indígenas também, era a galera da África, Exato. mano. Exato, Era exato. muita galera aí. Eu acho que quase todo mundo Tanto, negro, né? tanto que no Infelizmente. início eles Não, eram escravizaram. todos negros, tipo É, assim. exato. É. Não, Então, todos 100% não era não, mano. Tinha os índios não, também, né? mas se quiser deixar eu falar também, Ô, você me perdoa. Pode falar, Lucão, Continue. foi mal. é que no início, Perdão. assim, os primeiros povos que eles escravizaram foram os indígenas, né? Só que daí teve muitos problemas de, tipo, fuga, assassinato, morte, daí eles acabaram precisando de outros escravos que eles pegavam de outros lugares. Como, por exemplo, aí o da África. Mas daí depois de Não, um vira e tempo, mexe. Mas, tipo, ô, tipo, virou mais escravo da África ou ainda tinha mais indígena? Ah, tinha, digamos, de tudo um pouco, tá ligado? Entendi, entendi. Os escravos, eles eram predominantemente negros, eles trabalhavam sol a sol, e ainda por cima eram castigados com violência. É, velho. Caralho. ô Pedro, ô Predominantemente Pedro, você negros, mas acredita? também tem os indígenas, né? Aham. Exato. Uhum. Mas daí vocês Ô, rapaziada, sabiam. você acredita que algum deles chegavam até morrer? Caralho. Oi? Não, ô Xande, você nem conhece. Os caras vira e mexe, eles tentavam fugir e ainda era mais castigados, filho. Não, era castigado se descobrisse Uhum. onde eles foram, né? Mas eu Isso que é o descobri. foda. Então, mas não tinha alguns que conseguiam fugir mesmo? Tinha Tinha? E onde é que eles iam? Tinha. esconderijo, rapaz. Ah, é o tal do Zumbi dos Era. Palmares, né? Ah, é que, tipo, como eles eram nativos, eles sabiam o lugar inteiro, tá ligado? Eles Aham. sabiam os terrenos, sabia a vegetação deles, sabiam os lugares corretos pra se Faz esconder. sentido, faz sentido. Vocês sabiam que o contato que os europeus tinham com os indígenas levou eles à varíola? E à gripe também? Ou seja, tipo, uma porrada de europeu morreu. Tipo, Caralho. por causa do contato que eles tinham com os indígenas. Tipo, Ah, então, mano, tá ligado? aquela Querendo, história que eles querendo trouxeram as ou não, doenças né? no Os barco, caras. não foi? É, sim, eles trouxeram no próprio barco, né? É igual a É porque dengue, né? Os chineses trouxeram a dengue, não, A dengue. dengue o é tipo coronavírus, pô. coronavírus, né? Ô, rapaz. Exatamente. Mas daí, ô Chantilly, você sabe por que que eles trouxeram assim? De propósito, tá ligado? A, a, Levando em isso, consideração que as eles traziam doenças? escravo, né, do barco. Aí você tem Sim, um sim, ponto. exatamente. Você acabou de É coisar. lá que o xixi nasceu. Eles traziam eles traziam esses escravos pro barco e nisso a doença veio junto com eles, tá ligado? A gripe, a varíola, esses tipos de coisa. Tanto que quando eles escravizaram os indígenas, no caso aí que a gente falou que eles escapavam, né, e alguns acabavam sendo mortos, eles começaram a buscar escravos lá da África. Daí nesse momento que eles trazem os escravos no barco em numa condição muito precária, ocorre que eles trazem as doenças também, como o Guilherme nos disse. Uhum. E a escravidão a gente pode falar que ficou Tanto que a presente gente vê por que o mais de Brasil era. 300 anos, né? Infelizmente. Sim. Infelizmente. 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 Eu lembro que na aula nossa aí de artes que nós tivemos ano passado, a nossa professora estava falando sobre os indígenas, e ela levou em consideração que os indígenas, como eles eram os nativos, eles nos ajudaram muito bem a entender como que funcionavam digamos, os vegetais que tinham lá. E tipo, ela tinha dado o exemplo da mandioca, que eles ensinaram para os portugueses como que plantava, como que colhia, qual que era o jeito certo. Mas os portugueses não eram Hum, nossos inimigos? Não, sim, mas daí tanto que as guerras que ocorriam lá, os É porque a portugueses gente. meio que se aliavam aos indígenas para derrotar outros grupos. que coisa. Ah, mas devolver o ouro nunca devolveu. Ô, rapaziada, você acredita que a capoeira ela foi criada durante esse período? Tipo, como uma maneira de, entre aspas, esconder um estilo de luta? Tipo, eles Lubridiar. dançavam pro. É, isso, exatamente. Eles dançavam pra esconder é, que eles estavam criando uma técnica de luta ali. Exato. Pô, Nossa. E porque. obviamente, Imagina ser um senhor do engenho. Você olha naquela época, você olha uns caras dançando e você fala, não, nunca que isso aí é algo letal, sabe? É só uma Mas dancinha, né? acabou que, né? Aí essa dança passou até hoje. É sim, é só uma dancinha. Igual do Fortnite. Aí até hoje tá se passando essa cultura da capoeira, foi se passando durante os tempos que até hoje a gente tem aulas ou em escolas ensinando a dança da capoeira. bom ponto levantado. E as capoeiras, né, como eles fugiam, eles acabavam utilizando ela para sua proteção. Se alguém seguisse eles, eles Uhum. conseguiam dar um jeitinho. Tá, mas continuando, né? Não, ele Diga, era. diga, Pedro. Então,
Aí o Brasil também ficou conhecido aí. A sociedade brasileira foi feita com 3 grandes grupos etnêmicos, né? Uhum. Que são os indígenas, os negros africanos e o branco europeu. E também os portugueses. E os Uhum. portugueses, que são os brancos europeus, né? É tanto que é conhecido até hoje que a gente tem uma ampla diversidade, né? Então, De cultura, né? De, De de, povos, de de raças. etnia, de cultura. Entendi. A gente pode perceber que essa cultura está, digamos, implementada junto a nós. Da cultura em Ah, geral, sim. comida, Toda cultura. medicamento. É, então, hoje em dia toda a cultura brasileira ela vem diretamente dessa junção de todas as raças, né? Dos índios, Sim, dos de todas africanos, as 4 raças dos lá que a gente tinha, portugueses, as 4 etnias que a gente tinha as pronunciado uns etnias. momentos atrás. E aí, tanto que o Brasil, ele é um dos países que é considerado com maior cultura, né? Maior diversidade de cultura. é verdade. Diga, Chante. Pedro, posso fazer um adendo aqui? Eu acabei de fazer uma pesquisa Hum, e as plantas e ervas medicinais que eles usavam, mas era mais plantas medicinais. uhum. Eram a babosa, o orégano, o manjericão, o louro, o alecrim, o hortelã, a salvia e o boldo do Chile. Mas essas ervas aí que você falou, que você citou, eram só para uso medicinal, o Chante. Sim, sim. Essas que eu citei eram para usos medicinais. Você sabia que os indígenas também usavam para o cabelo crescer, cara? Sério? Mas eles passavam no cabelo? Não. Sim, sim, a babosa. Eles Sério? passavam a babosa no Ah, cabelo. Tanto é que hoje em dia a Sim. babosa é um É remédio muito contra a utilizado, né? calvície. Não, contra a calvície. mas é sério mesmo? Bom ponto levantado, hein? Bom ponto levantado para todos os calvos aí. Felipe aí, manda um Alô, abraço pra ele. Felipe. Rapaz, Alô, babosa aí. Felipe! Rapaz. Ô, Felipe, vou trazer uma babosa aí pra dar pra você, tá, rapaz? Mas infelizmente nosso tempo vai ter que chegar ao fim desse episódio, né? Porque o nosso tempo já tá quase estourando Já. aí, né? É, então. E lembrando que esse episódio é um episódio piloto, né? É A gente tá apenas. fazendo um resumo de todos os temas aí que seriam a sociedade colonial, a economia e a escravidão. Isso. É apenas o E a gente, piloto. E nos próximos episódios a gente vai falar um pouquinho mais aprofundado sobre esses temas, Sim. exato. incluindo motorista e Sim. ciclista, tá? Sendo que esse foi o piloto. Uhum. Mas isso é muito engraçado Não. mesmo, né? Eu,